CBN Startups. É hora do nosso quadro CBN Startups de toda quarta-feira, sempre trazendo uma novidade. O tema de hoje da nossa coluna é internacionalização de startups. Nessa véspera de Natal, nós recebemos aqui o Vitor Alves, que é o presidente do Conselho da Associação de Inovação de Tecnologia do Pará, e também o Bonifácio Sena, head de internacionalização do PCT Guamá, gerente internacional também do BID e empresário. Vitor, bom dia. Bom dia, Breno. Bonifácio, bom dia. Muito bom dia, obrigado. Sejam bem-vindos, meninos. Eu vou começar com o Vitor, então, né? Vitor, sobre esse tema, né, de internacionalizar uma startup, por que que se deve discutir esse tema, né? Qual a importância dele? Por que que é vantajoso isso acontecer? Eu sei que está muito em voga agora, o pessoal está procurando isso, inclusive por isso que eu trouxe o Bonifácio aqui hoje, porque ele é expert nessa área, né, de internacionalização. A gente está vendo o dólar desvalorizar, na verdade, o dólar valorizar e o real desvalorizar. E assim, acho que para quem trabalha com tecnologia sabe que você pode vender para qualquer lugar do mundo. Cara, você tem que seguir as regras desse lugar do mundo. Na Europa é um pouco diferente, Estados Unidos é um pouco mais fácil. América do Sul, América Central é mais fácil ainda, né? Porque fala espanhol, a gente tem alguns acordos, inclusive, com alguns desses países. Então, vender para fora do Brasil faz todo sentido, você melhora a balança comercial e você tem facilidades quando você é uma startup. Às vezes você tem alguns produtos que é um pouquinho mais difícil, mas é por isso que a gente tem o Boni. Ele ajuda a gente a fazer esse tipo de internacionalização. Boni, é fácil fazer isso, internacionalizar uma startup? Por onde começa? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, nada é fácil, né? Eu acho que o processo de internacionalização eu gosto de dizer que é um processo porque é uma fase que a empresa vai percorrendo e através dessa construção passo a passo é o fato dela conseguir acessar. Mas para começar, um ponto que eu acho importante de dizer é que o Brasil eu gosto de encarar como um país que são 27 países dentro de um mesmo país. Então, o processo de internacionalização, ele acaba por ser mais natural quando a empresa consegue, primeiramente, nacionalizar. Então, imagina, a gente tem a nossa realidade. A Amazônia é um hub de muitos negócios, nós temos muitas empresas interessantes aqui, temos um ineditismo muito grande de produtos, de tecnologias, de cenário. A Amazônia cria, sim, muita tecnologia, mas, ao mesmo tempo que nós temos essa construção, que ela vem muito advinda de nós empreendedores, que temos essa veia de querer construir algo com as próprias mãos, a gente tem um cenário que não converge tanto com esse desenvolvimento. Então, nós temos pouco incentivo, há pouca difusão acerca do que é uma startup. Muita gente ainda encara isso como uma aventura, como um processo que demora, ou às vezes é uma pessoa que está se descobrindo e quer ser empreendedor. E não é bem assim. E quando a gente fala no Brasil, que é um eixo muito complexo temos estados totalmente diferentes quando a gente fala de startups, né? Temos ali alimentos e bebidas, biocosméticos, tecnologia da informação, serviços. Quando você consegue levar o seu produto para outro estado, que já é um desafio muito grande, porque você tem uma série de etapas, o processo de internacionalização acaba por ser mais simples, digamos assim. Mas como o Vitor colocou, é um processo que precisa estar dentro do dia a dia, precisa estar no plano de negócio da startup. Não tem como você ser vamos dizer assim, um exportador de meio período. Ou esse processo seja construído quando você cria a sua startup, caso contrário, é muito mais complexo você conseguir atingir mercados internacionais. Vitor. O interessante é que assim, a gente não tem só startups aqui. Na verdade, é o contrário, né? A gente tem menos startups do que grandes empresas e empresas que já exportam. Então, o processo de exportação, vamos lá, startup, de tecnologia. Então, quando você desenvolve um software, por exemplo, é mais fácil de você exportar, muito mais fácil. No Brasil, então, você fala a mesma língua, às vezes é uma legislação nacional, você tem algumas legislações estaduais, às vezes umas municipais têm que dar uma mexidinha e tal, mas é mais fácil você vender um serviço Brasil afora, às vezes com um canal no YouTube, que é o que eu tenho, por exemplo, né? Um vídeo no YouTube, você alcança o Brasil inteiro, inclusive países que falam português. Uhum. Quando se trata de produto, é bem mais difícil, porque às vezes você tem umas licenças que precisa, tem alguns países que não compram, você tem que entender muito de câmbio, porque vai imaginar aqui que o produto tem custo, né? Então, às vezes, ele tem custo em dólar, você faz alguma modificação naquele produto, você revende ele, você vende para alguém já modificado, e aquela exportação também tem um câmbio, né? Então, assim, o que que é importante? Eu acredito que o empreendedor, na hora que ele nasce, e assim, ele já tem que imaginar como é que ele vai exportar, mesmo que ele não exporte no início.
Então, eu vou desenvolver um produto já pensando em exportar. Quantos anos eu vou precisar para exportar? Quanto de dinheiro eu vou ter que investir para exportar? Exportar é bem legal porque os impostos diminuem bastante, mas você entrar em um outro país é muito caro. Então, a pessoa, no plano de negócios dela, ela já precisa imaginar como é que ela vai exportar. Então, a dica que a gente dá para o empreendedor que está ouvindo aí é, poxa, o que é que eu posso fazer para eu começar a exportar o meu produto, independente do que ele seja um software, seja um biocosmético, seja uma biojoia. Agora tem como a gente fazer, comércios, assim, sem necessariamente estar exportando ou internacionalizando a nossa startup? Ganhar em dólar, por exemplo? Sim, a gente Boni. nós temos instrumentos, nós temos mecanismos para que isso ocorra. A gente tem uma característica muito grande aqui na nossa região, como eu mencionei, que é justamente o potencial de novos produtos estarem surgindo. Uhum. A gente que atende e faz capacitação para empresas, faz capacitação para empreendedores, eh, cara, eu acho que a cada semana eu conheço um produto novo. É Legal. uma matéria-prima nova, uma matriz nova, uma forma de fazer algo novo. E a nossa legislação exportadora, ela não consegue acompanhar esse avanço. Então, por exemplo, quando a gente fala em NCMs, que é a nomenclatura comum do Mercosul, e o sistema harmonizado, que é o que vai integrar essa comunicação com o eixo internacional, para que a gente consiga falar, vamos dizer assim, a mesma língua acerca daquele produto. Então, nós temos produtos que não estão enquadrados ainda nesse eixo. Mas aí, como você perguntou, como é que a gente consegue, será que eu consigo exportar sem exportar? Nós sim temos essa possibilidade. É o que tem uma outra cultura nossa aqui, quer dizer: "Pô, eu estou exportando, eu faço mentorias, né, pra startup". Aí o cara: "Pô, você já internacionalizou? Você exporta?". "Não, já exporto". "Como é que você exporta?". "Ah, eu tenho um primo que mora em Miami, ele vem aqui, compra os produtos e Ah, leva". Bom, isso não é exportação. Para que você consiga efetivamente, vamos dizer assim, dizer que você está exportando, primeiro, o seu produto precisa estar enquadrado naquela naquele país ou naquela legislação que você quer enquadrar. E segundo, o seu produto precisa seguir alguns requisitos. Mas uma operação que tem ocorrido muito, eu tenho assessorado algumas empresas, é o que a gente fala de exportação indireta. Por exemplo, a empresa ela tem um produto já produzido, com maturidade exportadora, ele já tem ali aqueles requisitos minimamente viáveis, né, como a gente pode colocar uma tabela nutricional, uma ficha técnica, eu tenho no mínimo um portfólio em inglês, né, uma comunicação empresarial ali que consiga ser expandida para outros mercados, e aí com isso surge uma demanda orgânica. A gente tem ano passado e esse ano eu recebi ao menos 6 missões empresariais internacionais aqui no Pará, de empresários interessados em comprar produtos da Amazônia. E a uhum. gente tem esse gargalo muito grande que é, as empresas não estão preparadas. Então foi esse insight que eu tive de montar a minha empresa, e a minha empresa assessorar essas empresas, e consequentemente a gente conseguir exportar para esses clientes que eu estou prospectando lá fora. Então, como é que ele consegue fazer? A gente faz uma análise inicial para ver se ele está preparado, se o produto é exportável, se ele tem escala, que é o principal, que a gente não consegue queimar etapas se ele não tiver uma escala. E aí, no próximo momento, a gente vai tratar das negociações e, consequentemente, documentação. Vitor. Eu Então, é queria, possível. queria que o Boni falasse um pouco da experiência dele no Vale do Silício. Para quem não sabe, o Vale do Silício é onde ficam as grandes empresas lá nos Estados Unidos. É assim, é a meca da tecnologia, né? Do Google tá lá, o Facebook tá lá. Aí, outro dia, a Tati até se impressionou aqui que o Vale do Silício é o Silicon Valley, né? Por isso que a gente tá cheio de Valley aqui. Tem o Açaí Valley, tem o Ah. Tucuju Valley. Então, a gente meio que se inspira no Silicon Valley, né? Dos Estados Unidos. Eu queria que ele falasse um pouquinho da mentalidade do povo de lá, porque ele esteve lá recente, né? Sim. Então, pô, o que é que ele aprendeu lá no Vale do Silício que a gente pode se inspirar sobre essa questão de você pensar globalmente, de Sim. pensar num produto que ele vai escalar bastante o suficiente de você alcançar outros mercados? Boni. Eh, Bom, eu digo também sempre que você, quando decide fazer uma startup, você precisa sempre ter 3 planos. O plano A é o projeto escalar e dar certo, você se tornar um empresário bem-sucedido. O plano B é você licenciar a marca ou vender, que é o exit plan que a gente fala, e o plano C é falir. Isso é inerente ao processo de você ter uma empresa. Não. Eventualmente você vai quebrar. Eu já quebrei empresa, eu já vendi empresa, agora eu estou tentando alimentar a minha para que ela fique ali certinha, né, Uhum. mas realmente é um processo complicado. E aí desde o ano passado eu comecei a fazer umas imersões internacionais, fui para os Estados Unidos, fui para a África do Sul, nós disputamos uma competição entre 50 empresas internacionais, ficamos em 10º colocado.
E esse ano eu fui para uma imersão no Vale do Silício, o único representante do norte do Brasil lá. Que legal. Nós passamos 10 dias e, através desses 10 dias, nós fizemos vários desafios, desde a apresentação de pitch, visitação do centro de incubação da Universidade de Stanford, que hoje gira em torno de US$ 1,5 bilhão. Então, é um negócio que a gente não, nem imagina. E conversamos com empreendedores locais de grande porte, empresários que faturam na média aí de US$ 10 milhões já. E umas características que eu observei muito, que eu achei extremamente interessante para compartilhar e até conversando com o Vitor, a gente bolar outras ideias Uhum. para tentar transformar isso em produtos, né? Transformar isso em palavras para a gente propagar aqui. O primeiro é a sua ideia. Quando a gente mentora startups, mentora empresários, e desde 2018 eu já mentorei mais de 200, a gente tem primeiro aquela questão da ideia. Pô, eu criei uma ideia, minha ideia assim, é incrível, inovadora, eu vou mudar o mundo. Beleza, qual é a tua ideia? Não, espera aí, não vou te falar agora, vamos conversar mais à frente, aí eu vou te explicar. Esse problema que eu digo que é você querer o filho para você, Não né, compartilhar, não né? criar um filho para o mundo, que é o contrassenso da startup, se é só uma ideia, ela não é nada. Uma outra piada que eu digo é que, a cada minuto, um americano está tentando criar uma ideia. Se ele ainda não conseguiu, é porque um chinês já criou. Então, como o Victor falou, o time é o mais importante. Se você não perder o time, você perde tudo. Tem que agir. Isso em todos os aspectos do negócio. Então, uma questão que eu vejo que o Vale do Silício e as pessoas que trabalham em inovação lá fazem é: espalhe a sua ideia. Porque quanto mais você espalhar a sua ideia, mais pode acontecer de você encontrar alguém que pode fazer aquela sua ideia ir para frente. Então, enquanto aqui a gente fica, às vezes, muito preso, os cientistas, pesquisadores, empresários, não, minha ideia é muito boa, tal, vou esperar mais um pouco. Passam-se 2, 3, 4 anos e aquela ideia ainda está na mesma fase. E aí, quando o cara decide ir para frente ou consegue algum recurso, o produto já passou. Uhum. Enquanto lá eles fazem eventos de ideias, conte sobre a sua startup, fale sobre o seu projeto. Tu não precisa dizer ali tudo, né, todas as nuances do teu negócio, mas o fato de você dizer a sua ideia para alguém que pode botar isso para frente, causa uma possibilidade muito maior de, por exemplo, você saber o momento certo daquela sua ideia, você saber se aquela sua ideia presta, porque tem isso também, né? Pô, uma ideia é muito boa, até chegar alguém que diga, olha, essa Sim. tua ideia não vale Aham. nada, toca para frente. E fazer você perder menos tempo nesses processos, E né? também compartilhar com as pessoas estratégicas, isso faz diferença. Pessoas estratégicas e também, principalmente, conversar com pessoas que podem ser parceiros complementares do seu negócio. Não existe empresário, né? Aqui a gente tem muito empresário, né? Eu É o empresário, empresário, É, o perfeito. o cara é dono de empresário. ele é o faxineiro, ele é o entregador, ele é o caixa. Eu acho, Breno, pra gente eu queria entrar na última seara aqui, é Aham. que recentemente eu estive com o Boni lá em Lisboa, né, pô, de novo, brasileiros participando do evento internacional, convidados, Mais porque um mercado diferente, Exato, um né? mercado exato. diferente, é Europa, totalmente diferente. Sim. E assim, agora o contrário do que a gente já estava conversando, né? Que o brasileiro precisa aprender isso, precisa aprender aquilo. A gente estava em Lisboa a convite, porque, sei lá, as empresas fazem sentido estarem lá, né? Pô, esse pessoal aqui é tão bom que eu vou levar para Lisboa. O pessoal lá do Apex, né? O pessoal do Sebrae, eles organizaram esse evento, a gente teve missões para lá. E assim, ao contrário do que a gente estava imaginando, o que é que o brasileiro tem de ouro? Por que foram convidados? Por que tu foste convidado para estar lá em Lisboa? E por que valeu a pena esse pessoal ouvir a gente? O que é que a gente tem de melhor aqui? Sim, bom, esse ano foi um ano bem corrido, visitei 7 países, até fiz as contas, né, 7 países, 25 cidades, e nós fomos convidados, né, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia a integrar uma missão, de empresas, né, de personalidades de startups do Brasil, na Web Summit, que é a maior conferência de tecnologia do mundo hoje. A gente está falando de uma conferência que hoje está girando em torno de quase 250.000 pessoas. Então, a ideia era a gente mostrar o que de fato nós temos na Amazônia. Como o Vitor falou, a gente tem muito aquela síndrome que eu digo que é um etnocentrismo reverso, né? A gente achar que as coisas de fora sempre são melhores. A gente vai fazer uma palestra em Belém e traz o cara que estudou na Universidade da Esquina dos Estados Unidos, mas é um cara que tem muito mais conceituado na nossa visão, na visão de muitas pessoas. E essa palestra, que eu integrei 3 mesas ali complementares, foi primeiro mostrar falar um pouquinho das empresas que nós temos aqui, mostrar o ecossistema que nós temos aqui, como o Açaí Valley, que é um ecossistema inovador, pioneiro aqui no estado. O Parque de Ciência e Tecnologia Aguamar, que é o primeiro e único parque de ciência e tecnologia na Amazônia desde 2009. Então, acho que isso é um fato que eu gosto de falar isso sempre. Eu não vejo o momento que eu vou parar de falar isso, mas Sim. eu já falo isso há muitos anos, que é desde 2009, né, nós temos o único parque de ciência e tecnologia no norte do Brasil e na Amazônia, que é o PCT Guamá. Então, ser o único parque de ciência e tecnologia
na Amazônia é bom e é ruim. É bom porque nós estamos sempre na vanguarda, nós Detém. conseguimos captar projetos, mas é ruim porque ao nível coletivo eu não consigo falar em nome da Amazônia, eu não consigo dizer, Uhum. pô, eu sou Amazônia. São estados complementares, são estados que não são uníssonos, né, em É. muitos aspectos. Então, em uma, vou dizer assim, uma bandeira que foi fincada lá, muito positiva, nós recebemos até uma menção de agradecimento. Eu pude fazer uma palestra, foi uma palestra focada no ecossistema, mostrando as startups, mostrando os exemplos de empresários que nós temos, de empreendedores, e agora nós estamos construindo um acordo de colaboração, que nós somos o primeiro parque de ciência e tecnologia do Brasil conectado, e uma rede internacional para que até 2026 nós possamos fazer alguns projetos de internacionalização de startups e também construir acordos de colaboração já com o primeiro parque conectado em Paris, na França. Que legal. Boa notícia, né, Vitor? Sempre boas notícias. Esse ano foi cheio de boas notícias. Ano que vem Que vai ser um legal. pouquinho melhor. Que bom, que bom. Então, já vou agradecer a presença de vocês aqui, né? São 9h48. Infelizmente, o papo estava bom, foi bem curtinho, né? Verdade. Mas aí a gente vai ter que encerrar. Boni e Vitor, obrigada. Obrigado, bom Obrigado, dia. valeu, bom dia. Bom dia, Feliz Natal para vocês. Feliz Feliz Natal Natal para pra nós. todos, Feliz Natal também. 9h40. Yeah.